Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa nossa primeira áudio apresentação. Como eu disse, é a primeira vez que estou fazendo esse tipo de trabalho, né? E realmente estou um pouco ansioso com os resultados que advirão desse trabalho. A minha ideia inicial é poder auxiliar aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, de receio na utilização de ferramentas para análise e resolução de problemas, ou porque considera muito complexas, ou porque considera não eficientes, enfim. Posso garantir por experiência própria e pelas linhas de estudo que assumi na minha carreira, na minha vida, que essas ferramentas têm eficácia e que elas não são complicadas de se trabalharem. O que importa realmente ali é que você siga os padrões, sigam as regras para que elas funcionem de acordo com o que se espera, ok? A primeira ferramenta que nós falaremos hoje é o Brainstorm. Ela faz uma composição de um pacote de ferramentas que nós falaremos até o final desses trabalhos, a fim de, no final, montar um relatório A3, uma ferramenta show de bola que vai auxiliar vocês na resolução e análise de problemas dentro de suas empresas e na gestão de pequenos projetos nas mesmas, ok? Então, nós vamos lá para essa primeira ferramenta que com certeza vai auxiliar vocês bastante dentro dos seus processos produtivos aí. Muito obrigado pela atenção e seguimos em frente aí com o que interessa agora. Forte abraço. Bom, antes de começarmos efetivamente a apresentação da conceituação da ferramenta e algumas técnicas de aplicabilidade, eu acredito que seja importante que eu me apresente a vocês. Bem, o meu nome é Rodrigo Celimes Guimarães, eu sou formado pela Uninter em Gestão de Produção, eu tenho uma pós-graduação pela PUC em Engenharia de Produção Enxuta, ou em Lean Manufacturing, eu tenho uma segunda pós-graduação também pela PUC em Lean Six Sigma, que me concebeu aí um certificado, uma certificação como Black Belt. Eu já trabalho com gestão de fábrica, né, com liderança de equipes e gestão de produção há aproximadamente 9 anos. Eu tenho alguma experiência em implantação de projetos de melhoria, com a execução de trabalhos para certificações de ISO, projetos para redução de estoque, mudança de fluxo, diminuição de perdas, aumento de produtividade, enfim. Eu tive algumas oportunidades dentro das empresas de aplicar algumas ferramentas, alguns métodos de trabalho. E eu também tenho algum conhecimento em vários segmentos de mercado, né? Alguma vivência em segmentos de mercado, como metalúrgico, o vidreiro, cosmético, alimentício, embalagens flexíveis, enfim. Várias oportunidades de trabalho e vários segmentos que eu conheci no decorrer do tempo aí, ok? Vamos começar nossos trabalhos em cima da ferramenta Brainstorm com uma citação de Alex Osborne. Não só nos negócios, mas em cada linha, a qualidade da liderança depende da força criadora. Isso fica para reflexão, ok? Brainstorm significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. É uma expressão americana formada pela junção das palavras ou de duas palavras, brain, que significa cérebro ou intelecto, e storm, que significa tempestade. Explicando de forma simples, a ferramenta ela é um método de trabalho, ela é utilizada por várias empresas e segmentos de mercados distintos a fim de resolverem problemas por meio de trabalhos em equipe, pensamentos criativos, juntando pessoas para formarem ideias. Bom, o Brainstorm ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos por um cara chamado Alex Osborne, um publicitário e jornalista que divulgou a ferramenta no seu livro A Imaginação Aplicada, de 1953. Inicialmente, a ferramenta era direcionada para um público publicitário, que era o ramo de atividade de Alex Osborne, mas a ferramenta também foi percebida com aplicabilidade para outros nichos de mercado, para outros segmentos de mercado. E aí houve uma migração dessa ferramenta, então, para esses segmentos. A ferramenta ela pode ser aplicada, então,
no desenvolvimento de novos produtos, na formação de equipes, na resolução, análise de problemas, na gestão de processos, na gestão de projetos, na própria publicidade, que foi a raiz da criação da ferramenta, enfim, qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de trabalho, existe aplicabilidade para esse método, para essa ferramenta de trabalho. Ainda dentro da conceituação de Osborne para a ferramenta, ele considera que a ferramenta é constituída por 3 componentes distintos, ok? O primeiro é a investigação in loco, o segundo são as ideias para a informação e o terceiro são as soluções de inquérito. Quando ele fala em investigação in loco, ele diz que deve-se observar os dados, os números, observar o problema, observar os efeitos do problema. Ter uma consciência que você tem um problema e de que quanto isso impacta dentro da tua empresa, do teu organismo, do teu empreendimento. Quando ele fala em ideias para informação, é a primeira etapa efetivamente do brainstorm, que é a conclusão, a efetivação das ideias. É a aplicabilidade da técnica com o grupo ou com o indivíduo. É a geração criativa de ideias. É a efetiva agregação de valor. Quando fala em solução de inquérito, o Osborne quer dizer a construção das hipóteses, somar as percepções, somar as ideias para formar uma ideia consistente, robusta, que solucione os problemas, fazer a filtragem do conteúdo. Essa é a hora onde existem ali os debates, as discussões efetivas para que realmente se chegue à causa raiz dos problemas. Ainda dentro da conceituação de Osborne, a ferramenta ela possui 2 conceitos fundamentais. O primeiro é a fase de produção, onde a criatividade é o combustível dessa técnica, onde este é o momento das ideias florescerem, onde deve expor o maior número de ideias e, ao mesmo tempo, não se deve criticar ou debater as ideias do outro, né, por mais simples que elas sejam. Já na segunda fase, é a fase dos aperfeiçoamentos das ideias, das seleções das ideias. Dentro dos trabalhos de brainstorm, existem 4 aspectos que precisam ser considerados. O primeiro é a selvageria, é você montar uma equipe dinâmica, uma equipe com o objetivo de encontrar realmente a raiz do problema, de uma equipe de trabalho forte que seja selvagem. O segundo é a quantidade. Entende-se que dentro do brainstorm, o foco principal é o volume. Então, se precisa ter o máximo possível de ideias a respeito daquele problema. O terceiro é a decisão judicial. É o momento onde são discutidas as ideias e analisadas realmente suas eficiências, suas eficácias. E o quarto é a combinação e aperfeiçoamento, porque as ideias elas se completam. Muitas ideias se completarão. E nesse momento, onde essas ideias se juntarão, serão somadas, aperfeiçoadas, com o foco de realmente resolver o problema que ali se encontra. E temos aqui uma outra citação de Osborne que diz o seguinte: devemos segurar as críticas até que a corrente criativa teve todas as chances de fluxo. Osborne, 1952. Por que nós estamos enfatizando tanto nessa questão da crítica durante os trabalhos? Porque é importante que as pessoas se sintam à vontade, não se sintam minimizadas, inferiorizadas por críticas desnecessárias. O momento da criação, como o próprio nome diz, é de criação. Independe se é boa a ideia ou ruim. Esse momento deve ser respeitado. Ele pode servir, de repente, como um alicerce para sugestões de ideias mais robustas, mas jamais
uma ideia simples ou que seja considerada muito simples deve ser criticada por qualquer membro do grupo. Bem, eu dividi um programa de brainstorming em 8 etapas a fim de facilitar o entendimento, a compreensão de vocês e possibilitar realmente a aplicação dessa ferramenta dentro de suas empresas. Bom, nós temos ali a primeira parte do programa, onde você deve selecionar os membros da equipe. Pessoas de áreas diferentes, áreas distintas, pessoas com multifuncionalidades, pessoas ali que possam efetivamente agregar conhecimento e agregar sugestões dentro daqueles problemas apresentados. Lembrem-se da conceituação de selvageria. Então, pessoas ali que realmente são proativas, que vestem a camisa da empresa e que vão e que querem principalmente agregar valor para a empresa. A segunda é encaminhar para essas pessoas, para esses membros escolhidos, um informativo, uma planilha, os gráficos, os dados referentes ao problema que será debatido, para que elas possam se preparar, buscar informações e ir atrás realmente de possíveis soluções para poder apresentá-las no momento da reunião. A reunião ela deve ser feita numa sala fechada, com esse grupo, e é importante que se tenha um quadro, que se tenha um flipchart, enfim, que se tenha algo visual, onde você coloca no cabeçalho desse quadro o problema a ser tratado, e ali você vai anotando as sugestões de cada colaborador. E por que um quadro e não uma sala com uma mesa, caneta e papel? Porque de forma visual, como é no quadro, você consegue ganhar tempo não revendo as ideias que já foram passadas, facilita a visualização dos colaboradores quanto ao problema em questão e é mais fácil do grupo manter o foco, ok? Já no começo da reunião, é importante que se lembre os membros da equipe quanto aos fundamentos básicos desse trabalho, que é a não crítica, né? Não criticar o seu companheiro, as ideias do seu companheiro, que é proporcionar ao grupo o máximo de sugestões possíveis, ok? Esses conceitos eles devem ser lembrados logo no começo da reunião. As ideias elas podem ser tratadas como voluntárias ou cíclicas. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma equipe selvagem, uma equipe que tem muita iniciativa, bastante proatividade, que participa, ideias voluntárias se encaixam perfeitamente, porque esse grupo vai contribuir com o máximo de ideias que tiver, com o máximo de ideias que conseguir. Quando você trabalha com equipes que são mais tímidas, equipes que são mais retraídas, as ideias cíclicas elas são mais funcionais, porque ela funciona como um reloginho. Então, a cada etapa, a cada ponto, a cada instante, você determina que uma pessoa precisa dar uma sugestão. Você dá um prazo para a sugestão sair, se não sair, você pula para o próximo, mas é importante que você, nesses casos, dessas equipes mais tímidas, se force a sugestão, se force que as ideias surjam, ok? Os grupos eles são formados aí, em média por 5 a 12 pessoas. Mais que isso não é produtivo, vira bagunça. Menos que isso é possível, existem brainstorms feitos por uma pessoa. O que vai diferenciar realmente é o volume de ideias que isso vai gerar, ok? É importante ter uma pessoa anotando, que nós chamamos de secretário, e é importante também que se tenha um líder do brainstorming. É a pessoa ali que vai estar motivando, que estará motivando a equipe. É a pessoa ali que vai estar puxando, vai pedir mais ideias, vai fazer com que aquilo tudo se torne bastante dinâmico. E não fazer sessões muito longas. Então, sessões acima de 30 minutos são sessões muito longas, são sessões que já não agregam mais valor, que geram um desgaste, um cansaço da equipe, que a partir desse momento, dos 30 minutos, já não tem mais eficiência. Então, não é interessante que se façam essas sessões acima desse período, por mais que sejam equipes aí de 5 a 12 pessoas, ok? Quero agradecer aí a todos que ficaram comigo até agora, até o final da apresentação.
Não é fácil a gente ficar na frente de um computador, às vezes, assistindo uma áudio apresentação, é até um tanto quanto monótono. Todavia, como eu disse, o foco dessa ferramenta era ajudar realmente pessoas que têm vontade de conhecer, que têm vontade de fazer uso dessas ferramentas, mas não conhecem as suas aplicações, as suas técnicas, enfim. E aí o objetivo era trazer um pouco do conhecimento tácito, um pouco do que eu aprendi nos livros e mostrar de forma simples, mostrar de forma prática como podem ser usadas as ferramentas, mais especificamente o brainstorming, essa primeira áudio apresentação, né? E que você possa efetivamente usar em sua empresa e fazer com que elas realmente deem os retornos que se esperam. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima áudio apresentação, onde nós falaremos aí sobre diagrama de Ishikawa. Forte abraço.